Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui, dividido também em duas partes. Então, a gente vai ver a primeira parte, né, ou coloquei como parte 2, porque a primeira parte foi sobre o humanismo. Agora a segunda parte a gente vai ver as reformas religiosas. Tá? E a terceira parte será, um terceiro vídeo, será a contra-reforma da Igreja Católica, ou também chamada de reforma da Igreja Católica. Porque o próprio nome já diz reforma. Então, quando você vê uma pessoa fazendo uma parede lá que teve um defeito ou que quer mudar alguma coisa na casa, você está fazendo uma reforma. Você está modificando uma coisa e na sua concepção ela está sendo modificada para o melhor. O que acontece ali naquele período? Durante a Idade Média, eu falei várias vezes para vocês, que a igreja tinha um poder muito grande em suas mãos. A igreja era dona de 1/3 da Europa. Então a igreja tinha muito poder sobre as alianças que ela fazia com os reis e também o poder que ela tinha sobre os fiéis. Os fiéis respeitavam a igreja e o que a igreja falava era lei. Só que vai acontecer o seguinte: um alemão chamado Martinho Lutero, padre, ele em 1517 ele começou a questionar algumas coisas dentro da igreja. E quando ele começou a ver algumas coisas erradas na concepção dele, ele viu o alto clero fazendo coisas erradas, comendo do bom e do melhor, cobrando indulgências, né? Para você ser salvo, ou para ficar pouco tempo no purgatório, diminuir o tempo da pessoa no purgatório. Então, quando ele começou a ver questões que a igreja colocava, esses dogmas, e a própria atitude da igreja, ele começou a questionar a igreja. E ele fez lá as 95 teses. Pegou essas 95 teses daquilo que ele achava que estava errado dentro da igreja, foi na porta da igreja de Wittenberg, pregou na parede essas teses e as pessoas começaram a ficar curiosas e foi começar a ver o que estava nessas teses. E os camponeses gostaram daquilo ali, porque tinha muita coisa que estava ali que eles tinham vontade de falar para a igreja, mas não tinham coragem de falar para a igreja. Então, os reis também, muitos reis vão apoiar essa ideia de Lutero, de 95 teses de Lutero, que vai principalmente barrar algumas coisas que a igreja, algumas ideias que a igreja colocava, né? Umas imposições que a igreja colocava, como cobranças de taxas, para poder receber as relíquias de Jesus. Tudo isso era cobrado, né? Quando chegava trocava um padre saía daquela vila lá, e ele ia para outro lugar e chegava um novo padre, quem bancava tudo aquilo eram os fiéis. Então, para eles, era um privilégio eles estarem recebendo a comitiva papal ou o novo padre, né? Então, quem tinha que bancar tudo eram os fiéis. E então eles já estavam assim, esgotados com a questão da igreja, da imposição da igreja em relação à cobrança desses valores para tudo. O que acontece então? Então, quando Lutero faz essas 95 teses, eles vão ver em Lutero a oportunidade de estarem livres da igreja católica. Não só os fiéis, os camponeses, mas também os reis. Eles vão ver a oportunidade de estarem livres da igreja, né? Mas Martinho Lutero fez tudo isso baseado em quê? No outro vídeo, quem não assistiu, depois vê lá sobre o humanismo, quem podia ter o acesso à Bíblia era somente o alto clero. E o que o Lutero vai fazer? Ele vai traduzir a Bíblia para a língua nativa dele, o alemão. E quando ele faz essa tradução, ele vai perceber que a Bíblia é um livro interpretativo. A igreja, ela impunha os seus dogmas, ou criavam leis. Os dogmas são leis criadas pelo homem, né? Homens que representam a igreja, e coloca aquilo ali como uma lei a ser seguida, sem ser questionada. E aí ele vai perceber que aquilo que a igreja pregava, que era um Deus vingativo, um Deus que cobrava da pessoa porque ela não estava respeitando a igreja, ou não estava pagando o que era de direito da igreja. Então, se a pessoa morria, eles falavam, isso foi um castigo de Deus, morreu com essa doença grave. E por quê? Porque não estava fazendo aquilo que a gente
propôs que Deus nos deu a obrigação de fazer aqui na terra e de cobrar. E eles não estão cumprindo com a sua obrigação. E aí tinha um terremoto ou qualquer coisa que acontecesse, era Deus que tinha feito isso. E quando Lutero traduz a Bíblia, a primeira coisa que ele vai perceber, segundo ele, que Deus é amor. Deus não é vingativo, Deus é amor. Né? Ele vai ver os mandamentos, né? Quando começa a amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E aí então ele vai perceber aquilo ali na tradução da Bíblia e vai questionar várias coisas quando ele começa a ver na Bíblia e fala, mas peraí, a igreja fala isso aqui, mas ela não cumpre isso aqui. O próprio alto clero. E então ele vai fazer as 95 teses para questionar a igreja. O Papa Leão X faz com que o Lutero vai até o Vaticano e lá ele fala para ele que ele tem que pedir perdão e renegar tudo aquilo que ele disse nas 95 teses. Só que ele não faz isso. Então ele é excomungado pelo Papa Leão X. Ou seja, não é o Lutero que sai da igreja. A igreja retira Lutero. Então Lutero não cria o protestantismo. Ele protesta contra a igreja e os reis, os camponeses vão ver em cima de Lutero a oportunidade de criar uma nova instituição, que vai ser a igreja protestante. Então quem cria o protestantismo não é Lutero, ele não faz tudo aquilo pensando em criar uma nova igreja. Ele fez tudo aquilo para protestar aquilo que ele via errado na igreja, para a igreja mudar e ele continuar a ser padre. Ele queria ser padre, ele não tinha vontade de largar a batina. E aí o que vai acontecer? Então criam em cima de Lutero uma nova religião. E nessa nova religião ele vai manter apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia, né, que é os evangélicos, os católicos, que é a ceia, né? São os únicos sacramentos que ele vai manter. Dentro dessa nova igreja não há hierarquia na igreja luterana. O Papa não tem nenhum reconhecimento, não tem nenhuma autoridade sobre essa igreja, essa nova igreja que foi criada. Só que aí o que acontece? Essa igreja tem que sobreviver de alguma forma. Então eles vão fazer o quê? Os camponeses que ficaram alegres, falam, opa, não precisa pagar mais nada para a igreja, estamos livres, né? Eles vão começar a pagar para a nova igreja. E aí eles vão se revoltar contra Lutero. E Lutero, junto com um exército formado pelos reis que apoiavam Lutero, eles vão encurralar esses camponeses, 100 mil camponeses, numa floresta. E ali eles vão fazer o seguinte, se ficar lá vai morrer de fome, vai morrer de sede, e se sair vai enfrentar o Lutero. Então morreram 100 mil camponeses, né? Aí vem até aquela ditado popular, saiu do espeto e caiu na brasa, né? Então essa foi o início da primeira reforma religiosa. Aí vai vir outras pessoas, né? Dentro dessa mesma linha do Lutero vai surgir lá o calvinismo. E dentro do calvinismo ele vai ter o livro sagrado que vai ser a Bíblia. A salvação é pela fé e o alcance da predestinação. Uma pessoa tem que estar predestinada para ser salva. Os sacramentos vai continuar sendo também o mesmo que Lutero fez, que é o batismo e a Eucaristia. Para ele, a Virgem não tem... eles recusam a Virgem Maria e os santos da igreja, e também o Papa. Ele é recusado dentro do calvinismo. E ele vai defender o enriquecimento, porque Calvino era um burguês. Então eles vão defender que a pessoa pode ficar rica, basta ela querer. Ela trabalhar para isso e procurar a forma de ficar rica. E para encerrar, agora a gente vai falar sobre o Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Henrique VIII era casado com a espanhola Catarina de Aragão. E ele só teve filhas com Catarina de Aragão. Ele culpava a Catarina de ser infértil em relação a ter filhos homens, os seus herdeiros, né? Ele casou com Catarina de Aragão em 1509 e queria se divorciar dela em 1536, ou seja, ficaram lá 33 anos casados.
Quando ele foi divorciar, lembrando que a Inglaterra era católica, tinha uma aliança com a Igreja Católica e era católica, religião oficial da Inglaterra. Quando ele quis divorciar da Catarina de Aragão, o que ele fez? Ele pegou, entrou em contato com o Papa e aí falou pro Papa, ó, Papa, o negócio é o seguinte, mano, eu quero divorciar da Catarina porque ela não me dá um filho homem, e ela já tá velha, então assim, ela tá parecendo mais um maracujá, e não rola mais não, mano. Não quero mais essa mina não. Então não rola mais, sem dizer que ela é 6 anos mais velha do que o Henrique VIII. Então, o que Henrique VIII faz? Ele quer casar com Maria Bolena. Inclusive, ela teve 2 filhos, dizendo que era filho dele, só que ele nem reconheceu como filho dele. E a irmã dela, que era acompanhante da Catarina de Aragão, que eles contratavam as mulheres para ser amiguinha da rainha. E aí tinha essa menina lá, que era a Ana Bolena. E a Ana Bolena, então, bem mais jovem que a Catarina de Aragão, começa a dar os moles lá para o Henrique VIII. Henrique VIII, então, quer casar com a Ana Bolena. Como a igreja não aceita o divórcio, e na verdade esse divórcio do Henrique VIII é apenas uma desculpa para poder romper laços com a igreja católica, ele vai utilizar, porque ele sabia que a igreja católica não ia dar o divórcio, porque é uma das coisas que a igreja católica prega contra até os dias atuais. Ela é contra o divórcio. E aí ele sabia que a igreja ia bater de frente com ele. E aí o que ele fez? Beleza, já que vocês não vêm fazer meu casamento, nós estamos rompidos, e ele vai criar uma nova igreja, a igreja anglicana. Quando ele cria a igreja anglicana, ele vai também criar o ato de supremacia. Ele é o líder do Estado e também da igreja. Ele, com esse ato de supremacia, também vai confiscar as terras que pertenciam à igreja católica e vai anexar ao Estado inglês, ou seja, vai pertencer à Inglaterra agora. Nesse momento, então, ele casa com Ana Bolena, distancia da igreja católica, porém, Ana Bolena não tem um filho com o Henrique VIII. Ela fica grávida, tem uma filha, e ela esconde essa filha para que ele não... Ela ficou com medo dele matar, né, a menina, ele queria um filho homem, e ela disse que o filho morreu, que fez o velório, etc. Só que ele não acreditou muito nessa história, não. E essa menina, então, ela leva para ficar com a parente dela mais próxima. E essa menina nada mais nada menos do que é Elizabeth, que seria a maior rainha da Inglaterra de todos os tempos. Só que ele descobre que Ana Bolena estava traindo ele. Ela traiu com 5 homens. E também ela fez incesto. Ou seja, ela teve um relacionamento com seu próprio irmão. E aí ele manda, então, decapitar a Ana Bolena. E aí morre Ana Bolena. Aí ele casa nesse mesmo ano, em 1536, ele casa com Jane Seymour, que tinha 28 anos. Ela fica grávida e tem o primeiro filho homem do Henrique VIII, que é o Eduardo. Só que após o parto, ela faleceu. Ela morre logo após o parto, em 1537. Em 1540, ele então vai casar com Ana de Cleves, um casamento arranjado, e ela era muito feia porque ela teve varíola, então ela era toda deformada. E aí ele pega e se divorcia dela no mesmo ano, porque ele não teve nenhuma relação com ela, né? Ela era pura. Ela não teve nenhuma intimidade com o Henrique VIII, então ele anula o casamento. E nesse mesmo ano, ele casa com a prima de Ana Bolena, que é a Catarina Howard. A Catarina Howard é uma menina de 18 anos, ele casa com essa menina, e como o rei já estava velho, estava assim meio passado também, ela também traiu o rei com vários homens. E em 1542 ele descobre e manda matar essa mina também. E em 1542 ele vai ter a sua última esposa, 6ª e última esposa, que é a Catarina Parr, que era viúva de 2 homens já.
Então, assim, o cara que era conhecido como Viúvo Negro, já tinha tido aquele tanto de mina lá que morreu, agora ele casou com uma viúva negra. E a mina teve 2 caras que morreu também. E aí ele ficou casado com ela até 1537, o ano de sua morte. Com ela, e assim encerrou a vida amorosa aí do Henrique VIII. Mas o Henrique VIII, então, foi o fundador da Igreja Anglicana. Então, a primeira parte vai até aqui, das reformas. Aí o que a igreja vai fazer? Vai começar a perder muitos fiéis. Vai perdendo fiéis, e a igreja agora vai ter uma nova missão de tentar manter o que tem de fiéis e recuperar novos fiéis. E aí eles vão partir para contra-reforma ou reforma da Igreja Católica, que a gente vai estar vendo num próximo vídeo. Tamo junto, fechou? É isso aí, mano.